Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou Tiago da Silveira e neste vídeo nós iremos abordar a doutrina bíblica da eleição incondicional. Nós iremos ver alguns versículos bíblicos que fundamentam essa preciosa doutrina. A doutrina da eleição ensina que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu um número definido de indivíduos para serem salvos mediante a fé em Cristo. Isso implica que a identidade dessas pessoas foram definidas, foram determinadas antes de Deus criar qualquer coisa. Ou seja, a identidade dessas pessoas são inalteráveis. Todo aquele que Deus escolheu salvar, e somente esses serão salvos. Nada do que aconteça no tempo, na história, pode mudar a identidade desses eleitos, pode acrescentar alguém ou retirar alguém. Então, aqueles que serão salvos já foram definidos, certo? Isso é inalterável. Em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em Efésios, ainda no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Isso significa que ele escolheu e predestinou esses indivíduos segundo a sua soberana vontade. Ou seja, nada poderá frustrar o plano de Deus. Então, todos aqueles que Deus escolheu salvar, ele irá salvar. E somente esses. Nós devemos compreender também que Deus elegeu essas pessoas para a salvação sem qualquer consideração do que essas pessoas decidiriam, do que elas fariam. Ou seja, Deus não escolheu baseado nas condições oferecidas por esses indivíduos. A escolha de Deus é incondicional. Deus não elegeu com base em condições de suas criaturas. E Paulo, lá em Romanos capítulo 9, cita o exemplo de Jacó e Esaú, tanto a eleição quanto a reprovação. Diz assim: e esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Romanos capítulo 9, versículo 10 ao 13. Então Paulo está dizendo que antes dos gêmeos fazerem qualquer coisa, sejam coisas boas ou más, antes deles tomarem qualquer decisão, antes de que eles nascessem, Deus escolheu salvar um e escolheu condenar outro. Então, nós vemos aqui que a eleição ela é incondicional, não é baseada naquilo que as pessoas fariam. Isso aqui refuta a ideia de que Deus ele olhou para o futuro para ver, para analisar o que as pessoas decidiriam, se as pessoas creriam nele ou não. Esse texto aqui nos mostra que Deus ele não escolhe baseado nas decisões humanas. Então nós devemos entender que Deus ele escolhe com base unicamente em sua vontade, certo? Segundo a sua soberana vontade. A eleição ela é incondicional. Não foi por obras, mas por aquele que chama. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. Não foi por obras do que Jacó, não foi pelas obras de Jacó. Não foi pelo que Jacó decidiu. Não. Deus chamou segundo a sua livre e soberana vontade, certo? Então nós devemos compreender isso, que a eleição ela é incondicional. Como diz no versículo 15 aqui do capítulo 9, diz assim: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E no versículo 16 diz assim: portanto, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Ou seja, Deus não depende da vontade humana para escolher salvar alguém. Não. Deus depende unicamente, a única condição é a misericórdia de Deus. E Deus, ele usa de misericórdia com quem ele quer. Então nós devemos entender que a eleição é segundo a livre e soberana vontade de Deus. Deus salva a quem ele quer. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus nos chamou não foi segundo as nossas obras, não foi pelo que nós fazemos. Deus não olhou para o futuro e observou quem iria escolher ele para então ele escolher essa pessoa. Não, Deus nos escolheu segundo o seu próprio propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu decreto. Quando? O apóstolo Paulo diz aqui: desde os tempos
eterno. Então, esses textos mostram que a eleição é incondicional. Nós não apresentamos nenhuma condição pelo qual Deus escolhe a nós. Romanos 8:28 diz que nós somos chamados de acordo com o propósito de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Não de acordo com as nossas escolhas, não de acordo com as nossas obras, mas segundo o propósito de Deus. Então, meu irmão, fazendo um resumo aqui, a eleição não depende das decisões ou ações humanas, mas unicamente da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é dispensada segundo a sua livre vontade, certo? É isso que os textos estão dizendo. Deus escolheu pessoas para salvar antes da fundação do mundo, certo? Não é baseado no que as pessoas fariam na história, mas unicamente segundo o propósito dele. Isso explica, meus irmãos, o porquê alguns creem no evangelho e outros rejeitam o evangelho. Um exemplo aqui. Diante de uma multidão, um pregador, ele prega a mesma mensagem, o mesmo evangelho a muitos que estão ali reunidos. Porém, acontecem resultados diferentes. Alguns creem e são salvos. Outros rejeitam e permanecem debaixo de condenação. Mas por que alguns creem e outros rejeitam? Será que é por causa do seu livre-arbítrio? A explicação é a eleição incondicional. A explicação é que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como está escrito lá em Mateus, capítulo 22, versículo 14. Então, muitos ouvem o evangelho, mas poucos são os que creem. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, nós devemos entender que o que distingue um homem do outro não é a sabedoria humana, não é porque um foi mais esperto do que o outro, porque um, segundo o seu livre-arbítrio, escolheu Cristo e o outro rejeitou. Não, o que distingue um homem do outro é a eleição divina. Deus escolheu uns e Deus rejeitou outros. Jesus diz em João capítulo 6, versículo 33, o seguinte: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quem pode ir a Cristo em arrependimento e fé? O texto responde: aquele quem o Pai me dá. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ou seja, somente os que foram escolhidos pelo Pai para dar o Filho são esses que são capacitados a crer. E no versículo 44 do capítulo 6 do Evangelho segundo João, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que algumas pessoas são excluídas de ir até Ele. Algumas pessoas são excluídas de se arrependerem e crerem no Evangelho para serem salvos. Ele está dizendo aqui que ninguém pode ir até Ele. O homem ele é incapacitado de escolher Cristo por si só. Mas quem pode ir até Cristo? O texto diz claramente: quem o Pai o atrair. Ou seja, como nem todos são salvos, muitos rejeitam a Cristo, isso significa que Deus não atraiu essas pessoas. Não foi da vontade de Deus salvá-las. Somente pode ir até Cristo aqueles que o Pai escolheu dar a Cristo e aqueles a quem o Pai atraiu até Cristo. E aqui nós precisamos compreender a doutrina da depravação total. Sabemos que todos os seres humanos são impossibilitados, por causa de sua natureza pecaminosa, de escolher Cristo como Senhor e Salvador. O homem natural está espiritualmente morto. O homem natural, ele nasce escravo do pecado. E ele não pode fazer nada para se libertar. Um escravo, ele não tem o poder de fazer algo para obter a sua liberdade. Um homem morto, ele é incapaz de viver. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos vivificou. É o que está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Então, o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo nesse versículo? Ele está afirmando que só é capacitado a crer nele alguns. Nem todos são capacitados. Só pode ir até ele em arrependimento e fé aqueles que foram escolhidos pelo Pai. Então, esses textos respondem: quem pode crer? Por que alguns creem no Evangelho e outros rejeitam? Vamos ver mais alguns textos. Atos capítulo 13, versículo 48, diz assim: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então nós precisamos aqui entender o contexto dessa passagem. No contexto, Paulo e Barnabé estavam pregando em uma sinagoga. Era costume de Paulo, aos sábados,
ir às sinagogas para pregar o evangelho aos judeus, para demonstrar, de acordo com as escrituras, que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias prometido. Mas o texto diz que os judeus, ao ver a multidão que estavam ouvindo Paulo e Barnabé, eles sentiram inveja. E aí eles começaram a contradizer e a blasfemar tudo que Paulo falava. Então o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que ele vai abandonar os judeus para ir até os gentios, porque foi para isso que ele foi chamado. Então, no texto do versículo 48, diz que ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. O texto não diz que todos creram, todos que ouviram Paulo pregar creram. Não, o texto não diz isso, porque muitos judeus ali rejeitaram a mensagem do evangelho. Mas o texto está dizendo quem creu. Quem foi que creu diante daquela multidão que estava ouvindo o apóstolo Paulo? Aqueles que foram destinados para a vida eterna. Então o texto explica por que alguns não creram na mensagem de Paulo. Porque somente creram os que foram destinados para a vida eterna. Essa é a explicação que Lucas, o escritor de Atos, nos dá. Que a fé é o resultado da eleição. Não a eleição que é o resultado da fé. A fé é o resultado da eleição. Quem pode crer? Aqueles que foram escolhidos para a vida eterna. Ou seja, somente os eleitos creem, somente os eleitos recebem o dom da fé. Por quê? Porque a fé é um dom de Deus. Nós devemos compreender que a salvação é recebida pela graça mediante a fé. E a Bíblia afirma que a fé é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que crer em Cristo é um privilégio. Crer em Cristo é um dom. Crer em Cristo é graça recebida. É graça recebida da parte de Deus. Então, se a fé é um dom de Deus, e várias passagens das Escrituras diz que nem todos creem, nem todos são salvos, segue-se que Deus não dá fé a todos. Deus dá fé somente a alguns. Quem? Aqueles que foram destinados para a vida eterna. E muitos usam João capítulo 3, versículo 16, para apoiar o livre-arbítrio, para dizer que a salvação depende da decisão humana. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, essas pessoas elas não compreendem que a fé é um dom de Deus. Só poderá crer no Evangelho, só poderá ficar livre da condenação aqueles que Deus dá a fé. É verdade que os homens eles escolhem, os homens eles devem exercer fé. Porém, a fé não é uma obra humana, a fé é um dom de Deus. E Deus dá somente àqueles que ele escolheu salvar. E nada melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo para explicar a condição do homem. Nada melhor do que o nosso Senhor Jesus Cristo para explicar como alguém pode ser salvo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi um pregador da graça soberana. E lá no capítulo 6 do Evangelho segundo João, versículos 63 ao 66, diz assim: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui está explicando o porquê muitos discípulos deixaram de segui-lo após ele pregar um sermão duro. Os discípulos que deixaram de segui-lo, duro esse discurso. Então, eles deixaram de seguir Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui o porquê eles deixaram de segui-lo. Como nós vemos aqui no versículo 65. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Então, nosso Jesus Cristo está dizendo: por que essas pessoas deixaram de segui-lo? Porque não foi concedido a elas crerem em Cristo. Essas pessoas não eram escolhidas para a salvação. Por isso, eles ouviram uma palavra dura, então abandonaram o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Por que alguns ficaram? Porque outros foram embora. Deixaram de seguir Jesus. Por quê? Por causa do livre-arbítrio? Não, por causa da eleição soberana de Deus.
Então, essas pessoas deixaram de seguir a Cristo porque elas não foram atraídas por Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Essa é a explicação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ninguém pode crer na mensagem do Evangelho sem ser capacitado por Deus. Ninguém. Porque todos estão mortos em delitos e pecados. E Deus vivifica a quem Ele quer. Nós estamos vendo apenas alguns versículos aqui. A Bíblia mostra, de Gênesis a Apocalipse, essa verdade, a verdade da eleição soberana de Deus. Então nós devemos compreender isso, que só pode crer aqueles que foram eleitos para a salvação. A fé é consequência da eleição. Cremos em Cristo porque Deus nos escolheu para sermos salvos. Nós cremos em Cristo porque Deus nos capacitou para isso. Somos salvos porque Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Não porque nós o escolhemos. 1 João, capítulo 4, diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. João, capítulo 10, versículo 26 ao 28, o nosso Senhor Jesus Cristo afirma o porquê os líderes religiosos não creram nele. Diz assim: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O nosso Senhor Jesus está dizendo o porquê aquelas pessoas não criam nele. Por quê? Porque elas não eram ovelhas de Cristo. Aqui está dizendo que as ovelhas seguem a Cristo. Quem crê é ovelha. Quem não crê não é ovelha. Ovelha aqui tem um significado de eleito. Só podem crer em Cristo os eleitos, as ovelhas dele. Mas alguns dizem, Deus é injusto em escolher uns e rejeitar outros. Muitas pessoas afirmam que a doutrina da eleição e predestinação são injustas. Deus é injusto se ele escolhesse apenas alguns. Mas nós devemos entender que isso é um engano. Isso é um engano. Em Romanos capítulo 9, versículo 14 a 16, diz assim: que diremos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque ele diz a Moisés: terei misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Então, o apóstolo Paulo está respondendo a uma objeção sobre alguém que poderia afirmar que Deus escolher alguns e rejeitar outros é injusto. Então, o apóstolo Paulo diz: há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, Paulo aqui, ele está sendo claro. Ele está afirmando o porquê não há injustiça. Ele diz, porque ele diz a Moisés: terei misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, Deus, ele é livre para escolher uns e rejeitar a outros. Deus, ele é soberano. Deus é justo. E o fato de ele ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia é justo em si. Isso é inerentemente justo. Por quê? Porque tudo o que Deus faz é justo. Então nós devemos compreender que quando nós, alguém diz que a doutrina da eleição faz de Deus alguém injusto, nós estamos julgando Deus, julgando as ações de Deus segundo o nosso padrão de justiça. E nós não podemos julgar as ações de Deus de acordo com o nosso padrão de justiça. O que é a justiça divina? A justiça de Deus é um atributo essencial de Deus, pelo qual ele faz tudo com infinita e perfeita sabedoria, de forma independente. Nós devemos entender que Deus é justo. Justiça é um dos seus atributos. Segue-se que tudo o que Deus faz é justo. Ele não pode fazer nada injusto. Então, a Escritura afirma que Deus escolhe uns e rejeita outros. Ou seja, Deus fazer isso é totalmente justo, porque foi Deus quem fez. Então nós devemos deixar de estabelecer o nosso padrão de justiça e olhar para o que a Escritura afirma, certo? Quem define o que é bom e mal, o que é certo e errado, o que é justo e injusto, é Deus. E Deus revelou essas coisas na Escritura Sagrada. Então se eu olho para a Bíblia e eu vejo que Deus, ele escolheu apenas alguns para salvar, nós devemos entender e afirmar que isso é justo. Portanto, Deus define o que é justo, não nós. Deus é o padrão de justiça. Deus é justo em sua natureza, portanto, tudo o que ele faz é justo. Ninguém pode julgar as ações de Deus, pois não existe um padrão superior a ele. Não existe uma lei que diga o que Deus pode ou não fazer. Senão, esse padrão superior, essa lei, seria Deus. Deus não seria mais Deus. Então, nós devemos compreender que Deus é o padrão. Deus é quem define o que é justo e injusto. Ou seja, tudo o que Deus faz é justo porque é Deus quem faz. Sendo assim, se Deus escolheu salvar alguns, isso é justo. Então nós devemos olhar para a Escritura. Não olhar
não tentar entender as coisas segundo as emoções, segundo o nosso padrão de justiça. A verdade não está em nós, não está em nossos sentimentos, ela não é subjetiva, ela é externa a nós. O padrão de justiça não somos nós que estabelecemos, mas Deus quem estabelece. Ou seja, a verdade de tudo que é justo está na Escritura Sagrada e nós devemos olhar para ela. E então nós poderemos dizer: isso aqui é justo, isso aqui é injusto. Deus é justo, então tudo o que ele realiza é justo porque é Deus quem realiza. Outra coisa, irmãos, afirmar que Deus é injusto na eleição é afirmar que Deus deve algo a todos os homens. É afirmar que Deus é devedor da salvação. Mas nós devemos entender que o Criador não deve nada à criatura. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 34 e 35. Diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Então, quando nós dizemos que Deus é injusto em salvar apenas alguns, nós estamos afirmando que Deus deveria salvar a todos. Que a salvação é uma recompensa. Que a salvação é por mérito. Deus é livre para dispensar a sua graça a quem ele quiser, porque a graça é um favor imerecido. A salvação não é quem merece. A salvação não é questão de justiça. A salvação é misericórdia. A salvação é para pecadores que merecem unicamente a condenação eterna. Então nós devemos entender que Deus salvar alguns é Deus demonstrando a sua misericórdia e não a sua justiça. Mesmo se Deus condenasse a todos, ele estaria apenas sendo justo, porque todos merecem a condenação. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Todos caíram em Adão. Todos os da raça humana são culpados. Mas nós também devemos entender que Deus poderia salvar todos. Se ele quisesse, ele poderia salvar a todos e ele ainda seria justo. Por quê? Porque Deus, salvando a todos, ele condenaria um substituto no lugar de todos. Esse substituto é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aprove a Deus, em sua sabedoria, em sua soberania, salvar apenas alguns. E ele condena o pecado desses eleitos em Cristo. Ou seja, o pecado não fica impune. Deus não deixa de demonstrar a sua justiça, o seu ódio, a sua ira contra o pecado. Não, Deus condena o pecado de todos. Dos eleitos ele condena em Cristo. E dos não eleitos ele condena neles mesmo na eternidade, no inferno eterno. Então nós devemos compreender que quando nós dizemos que Deus é injusto em salvar apenas alguns, nós estamos dizendo que todos mereciam ser salvos. E que aquelas pessoas que estão sendo condenadas, elas mereciam ser salvas. Nós devemos compreender que Deus, ele não salva ninguém por justiça. Deus, ele não recompensa homens. A salvação não é por méritos. Deus, ele condena os pecadores, certo? Justamente, aqueles que serão condenados, são condenados justamente porque pecaram. E aqueles que são salvos, eles são salvos porque Deus quis usar de misericórdia. Ou seja, Deus não deu a eles o que eles mereciam, que era a condenação. Deus deu a eles o que eles não mereciam. Graça, salvação, vida eterna. Ou seja, a salvação não é questão de justiça, mas de graça e misericórdia. Deus poderia salvar todos? Poderia, se assim ele quisesse. Mas aprove a Deus não salvar a todos. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas ao homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para dar a mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória de antemão preparou. Ou seja, aprove a Deus demonstrar o seu poder naqueles que ele irá condenar eternamente. Aprove a Deus mostrar sua misericórdia naqueles que ele conduzirá para a glória celestial. Então, nós devemos entender que Deus faz o que quer. Ele é o oleiro soberano e ele é justo em tudo o que faz. Certa vez, uma mulher chegou para o pregador inglês Charles Spurgeon e disse: eu não entendo como Deus pode ter odiado a Esaú. Então a resposta
para essa mulher do Spurgeon foi a seguinte: entender como Deus pode ter odiado a Esaú, eu entendo, mas eu não entendo como ele pode ter amado Jacó. Nós não merecemos a salvação. Deus nos salvar é um ato de sua misericórdia e nós devemos glorificá-lo por isso. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.